As crianças já foram, aquelas que ainda não foram poderão ser conduzidas. A nossa gratidão a Deus nessa celebração pela presença do coro. E hoje um motivo muito especial, o Valdez, o Valdivino, voltando aí à atividade no conjunto. A nossa gratidão a Deus, Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Deus fez na vida do nosso irmão. Graças por estar aqui com a gente, participando deste momento de celebração. Vamos nos colocar, olhando agora para um texto bíblico da palavra de Deus, em Apocalipse 2:29, na presença do Senhor, pedindo que Ele mesmo predisponha o nosso coração para receber a sua palavra. A Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos entoar todos juntos agora, fazendo uma oração, Invocação para a leitura bíblica, o hino 100 do Cantai Todos os Povos. A igreja pode sentar-se, irmãos. Meus irmãos, é com uma extrema alegria que eu apresento para vocês, ainda que o reverendo Antônio Carlos Alves, nosso pastor Toninho, dispensa maiores apresentações no nosso presbitério, mas eu agora, nesse momento, passo a palavra a ele, que será o pregador dessa noite. Prontamente atendeu o nosso convite, a minha gratidão pela sua presença, da Wanda que está aqui conosco. Wanda, obrigado. A Wanda, ainda convalescente, se recuperando de uma cirurgia, obrigado por você estar aqui. Deus possa continuar cuidando de você. Reverendo Toninho é pastor da nossa igreja presbiteriana independente em Fernandópolis, presidente do presbitério Noroeste Paulista, E eu passo a palavra nesse momento para que ele traga da parte de Deus aquilo que Deus já colocou no coração dele. Fica à vontade, meu irmão. Graça e paz, irmãos, amém? Eu quero agradecer ao honroso convite que a mim foi dirigido pelo presbitério Rio Preto, através do reverendo Marcos. E quero também dizer da minha grande alegria de estar aqui, novamente, revendo muitos irmãos desse presbitério este que, quando era um presbitério maior, ainda era o presbitério da Araraquarense, que era de Araraquara até Santa Fé do Sul. Nós ingressamos, portanto, nesse presbitério como licenciado, depois fomos ordenados. Eu sou aqui de Catanduva, vocês sabem. Convivi muitos anos com irmãos, irmãs, presbíteros, E depois algumas presbíteras, depois que passamos a ter a ordenação feminina. E para mim é uma grande alegria
retornar, portanto, a este lugar, especialmente agora aqui, na primeira igreja de São José do Rio Preto, revendo esses queridos irmãos e conhecendo outros que nós ainda não os conheciam, com toda certeza. Como o reverendo Marcos já disse, estou acompanhado da minha esposa Wanda, e também da minha sogra, dona Arquimínia, que por sinal está aqui tenho a sua irmã, a Dalgisa está aqui, não é? A Marisa, a sobrinha, tá os seus parentes aqui, que nós estamos vendo. E a nossa família, a família da dona Arquimínia também esses dias sofreu um golpe, porque com o falecimento do meu sogro, o seu Darcy, não é? Está fazendo aí pouco mais de uma semana que o seu Darcy faleceu, então nós estamos aí também nos recuperando também desse momento triste que a família está vivendo. Mas louvado seja Deus por tudo, não é? Como diz a palavra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós louvamos ao nosso Deus por isso, agradecemos a Deus por isso. Nós estamos comemorando 114 anos da IPI do Brasil. Obviamente é um momento histórico, não só aqui para o presbitério de São José do Rio Preto, mas também para todos os presbitérios da IPI do Brasil. Nós, lá no Presbitério Noroeste, estaremos comemorando amanhã. Nossa comemoração será amanhã, lá na IPI de Fernandópolis. E, por sinal, amanhã nós estaremos recebendo um pastor aqui da primeira igreja de Rio Preto, o reverendo Cleito, estará conosco. E os nossos trabalhos, eles se iniciarão amanhã lá a partir das 3h30, ou seja, das 15h30 da tarde. Estenderá-se até a noite com o encerramento com o culto celebrativo. Inclusive, teremos lá amanhã também a celebração da Santa Ceia. Esse é um momento muito feliz para a IPI do Brasil, para todos nós que pertencemos à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Portanto, toda vez que nós nos reunimos, não é, para celebrar o aniversário da igreja, nós não estamos celebrando simplesmente a cisão, porque toda cisão, toda separação, nós não deveríamos celebrar, na verdade, comemorar, não é, que separamos, mas celebramos porque a partir de 1903, a IPI do Brasil, ela passou a ter uma cara um pouco mais brasileira, como foi dado um rápido histórico aí pelo reverendo Marcos. Até 1903, nós tínhamos somente a igreja presbiteriana aqui no Brasil. A partir de 1903, então, nós passamos a ter a presbiteriana independente também. Depois surgiram outras presbiterianas, não é? Presbiteriana renovada, cristã presbiteriana, que tem também aí uma versão do presbiterianismo. Mas fazemos parte da igreja reformada. E é por isso que eu gostaria, em meio a esse momento histórico e também olhando para a igreja dos nossos dias, e não só para a IPI do Brasil, mas para a igreja chamada igreja evangélica dos nossos dias, especialmente aquelas igrejas que fazem parte do movimento da reforma, do movimento reformado, quer sejam as igrejas luteranas, metodistas ou presbiterianas e as dissidentes do ramo calvinista, mas é um momento que devemos analisar e ver o comportamento e qual tem sido, portanto, a nossa identificação com essa herança histórica que nós recebemos, não é? Mesmo porque, obviamente, que todos nós podemos fazer isso tranquilamente, sem sermos historiadores, sem sermos afeitos à história e profundos conhecedores da história da igreja, mas nós podemos observar que, infelizmente, constatamos alguns distanciamentos desse legado que recebemos, não só a partir de 1903 como IPI do Brasil, mas também como igreja reformada, como igreja pertencente ao movimento da reforma desde o século XVI, lá em Martinho Lutero e João Calvino. E é por isso que eu quero propor para os irmãos e para as irmãs nessa noite que os irmãos nos ouçam falar um pouco a respeito da igreja cristã em busca da sua identidade. E para isso, eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos fazer leitura de apenas um verso, o verso 42. E essa leitura eu gostaria que nós fizéssemos em uníssono, todos juntos. Atos 2, 42. Embora às vezes você tenha uma versão diferente aí, não tem problema. Não é se você tem a sua Bíblia também no celular, porque hoje a Bíblia, não é, às vezes ela é trazida no celular. Nós podemos, por isso que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado para falar, desliga o celular quando você entra no templo, porque se desligar o celular, o irmão vai ficar sem Bíblia. E nós não podemos falar que a Bíblia no celular não é Bíblia, não é? É a palavra de Deus que está lá também. Então nós temos que considerar, nós temos que compreender isso. Então, se você tem a sua Bíblia no celular, pode ligar e pode acompanhar e pode ler conosco. Verso 42, amém? Acharam? Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Dá para repetir? Vamos lá? Bem forte, eu quero ouvir a igreja assim, com o peito bem inflamado, gostoso essa leitura, bem forte, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, amém. Olha que gostoso, né? Quando a palavra de Deus ela é declarada, ela é recitada, ela é proclamada em alto e bom som, e não assim de uma forma muito tímida, mesmo porque o próprio livro de Atos, ele afirma que os apóstolos, a partir da ascensão de Jesus, eles proclamaram a palavra de Deus com intrepidez, ou seja, com muita coragem, corajosamente, enfrentando as situações adversas, eles declararam a palavra de Deus, é assim que nós devemos fazer. Diante dessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de dizer a vocês um pouco a respeito dessa nossa identidade, não só presbiteriana, calvinista, mas da nossa identidade como igreja cristã. Até o século XVI, até a Idade Média, não existia igreja católica romana e igreja protestante. Não existia igreja católica de Roma ou igreja evangélica, era a igreja de Cristo. Era a igreja de Jesus Cristo, embora ao longo de toda a sua história, ao longo de todos aqueles séculos até o século XVI, a igreja ela foi sofrendo algumas modificações, algumas alterações, ela foi sofrendo algumas intervenções pela liderança clerical de então, que acabou se distanciando em muito da sua identidade, como vocês conhecem muito bem, com certeza, a história da igreja. A ponto de, num certo momento da história, antes mesmo de Martinho Lutero declarar a sua posição contrária aos posicionamentos da igreja de então, já existia muito descontentamento, portanto, em torno daquilo que Roma decidia e fazia, dos dogmas, das doutrinas, e como que a liderança clerical conduzia a igreja de Jesus Cristo. Alguns movimentos foram surgindo, e depois Martinho Lutero, praticamente ele acende o estupim da reforma protestante, no século XVI, e isto se alastra, portanto, por toda a Europa, alcançando, obviamente, na Europa, a Inglaterra, e depois chegando às Américas, mais precisamente Estados Unidos, e depois aqui, América do Sul, Brasil. E todo esse movimento da reforma tinha como objetivo de trazer a igreja de volta às suas origens, de trazer a igreja de volta à sua identidade. E onde estava a origem, onde estava a identidade da igreja de Jesus Cristo? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. Por sinal, esse ano nós comemoramos 500 anos de reforma. E é muito importante que nós celebremos isto.
E como eu disse ainda há pouco, nós não celebramos a separação da igreja, a divisão da igreja, mesmo porque Martinho Lutero, quando ele faz a sua declaração de que ele não concordava com as ideias, com os dogmas, com as doutrinas papais, ele não queria sair da igreja, ele não queria dividir a igreja, ele queria permanecer na igreja. Ele desejava ardentemente no seu coração que a igreja voltasse, portanto, à sua identidade. Que a igreja de então voltasse a ser uma igreja verdadeiramente evangélica. E não uma igreja voltada à idolatria, voltada às tradições, valorizando, por sinal, mais as tradições do que a palavra de Deus. Só lembrando aos irmãos e irmãs que até aquele momento a igreja, o povo não tinha a palavra de Deus, não tinha a Bíblia nas mãos, a Bíblia fora tirada. Somente o clero é que tinha autoridade para ler e interpretar a Bíblia. O povo, o laicato, não. E a partir de Martinho Lutero que a palavra de Deus, portanto, é devolvida à mão do povo. À mão do povo. Porque fazia parte desse processo de retorno ao Evangelho, de retorno à identidade da igreja cristã, de retorno às suas origens. E existem alguns pontos muito importantes dessa reforma, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos lembrar. Que jamais nós, como igreja cristã, como igreja protestante, igreja reformada, devemos nos esquecer. Pontos que com certeza faz parte do cotidiano de muitas comunidades evangélicas, mas infelizmente muitas comunidades evangélicas nem os conhecem. E eu gostaria de citar esses cinco pontos que para mim não somente são as marcas da reforma, mas na verdade são os pilares que sustentam a igreja cristã. Sustentou a igreja cristã no passado, sustenta a igreja cristã no presente e com certeza a sustentará ao longo de toda a sua história até a volta de Jesus Cristo. Sola Escritura, solo Christi, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Ou seja, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e somente a Deus glória. Somente a Deus glória. E quando os reformadores, portanto, eles buscam nesses pilares sustentar a igreja, ou trazer a igreja de volta às suas origens, trazer a igreja de volta, portanto, ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, a gente observa que os reformadores, a partir de Lutero, valorizam a palavra de Deus, trazem de volta a importância da palavra de Deus, não só na mão do povo, mas a reflexão séria, verdadeira, responsável da palavra de Deus. Se os irmãos folhearem suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23, os irmãos vão observar também que algo aconteceu ali de importante, que houve uma mudança drástica na vida do povo de Judá, quando a partir daquele momento em que o rei Josias, ele determina que o templo fosse reformado, e na reforma do templo eles encontram, portanto, a Escritura, encontram o livro da lei. E quando encontram, portanto, a Escritura, ele é lido e o rei, ele observa que aquilo que está escrito na Escritura Sagrada,
o conteúdo da Escritura Sagrada, o seu povo estava vivendo muito distante daquilo que Deus determinara. O povo havia distanciado, portanto, dos caminhos de Deus. E naquele momento que o rei, ele escuta a leitura e ele tem a convicção desse distanciamento, ele rasga suas vestes e ele lamenta, ele quebranta o seu coração e ele propõe a fazer uma reforma profunda, portanto, na religiosidade daquele povo, trazendo aquele povo de volta às suas origens, trazendo aquele povo de volta à sua identidade. E ao ler, portanto, 2 Crônicas, capítulo 22, 23, ou melhor, 2 Reis 22, 23 e Crônicas 34, 35, os irmãos vão observar o que o rei proporcionou, acabando, portanto, com a idolatria, com tudo aquilo que fazia com que o povo se distanciasse da sua identidade verdadeira como povo de Deus. E ali ele resgata também a força, o poder, a importância das Escrituras, da palavra de Deus. Assim como faz Lutero. Assim como fez Lutero. E como que a igreja reformada, e nós como igreja presbiteriana e presbiteriana independente, como que nós temos visto, como que nós temos entendido, qual é o lugar que tem ocupado a Escritura Sagrada na nossa vida como povo cristão, como povo evangélico do século 21. E às vezes nós observamos, meus amados irmãos e minhas irmãs, que na igreja evangélica dos dias atuais, e quando eu falo igreja evangélica, são todas as igrejas intituladas evangélicas, aquelas que fazem parte do movimento reformado e aquelas que não fazem parte do movimento reformado. E muitas vezes nós observamos que muitas igrejas, tidas como igrejas cristãs, igrejas evangélicas, estão muito distanciadas do Evangelho de Jesus Cristo, embora tenham e tragam, ostentem o nome de igreja evangélica. E é por isso que às vezes nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, igrejas, comunidades, religiões, seitas intituladas cristãs, cometendo erros e erros às vezes crassos, erros às vezes imperdoáveis, diante da palavra, porque na verdade não conhecem a palavra de Deus. Os crentes não têm tido mais o hábito de se debruçarem diante da palavra de Deus, meditando, lendo e tomando para si aquilo que a palavra de Deus está dizendo, enchendo o seu coração, porque o povo não tem tempo para a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é lida somente aos domingos ou às quartas-feiras, ou somente quando o pastor prega, o professor de escola dominical, enfim, somente em alguns momentos da vida ou dos dias de semana e não cotidianamente. E é por isso, meus amados irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo, quando ele fala aos saduceus que não acreditavam na ressurreição, lá em Mateus capítulo 22, 29, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E é por isso que muitas vezes nós observamos a igreja cometendo erros, crentes cometendo muitos erros, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E é baseado exatamente no valor das Escrituras Sagradas, na fidelidade que devemos às Escrituras Sagradas, é que nós declaramos no ato da nossa profissão de fé, que nós temos a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamentos, como nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Pelo menos nós declaramos isto.
E quando nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, por que nós ficamos buscando outros instrumentos para tentar direcionar a nossa vida, sendo que a nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus, somente a palavra de Deus que nos revela Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus que nos aponta para Jesus Cristo. E somente a palavra de Deus que nos fala da salvação e de vida eterna. O que a igreja evangélica tem feito das Escrituras? Um outro ponto, uma outra marca da reforma, sola gratia, ou somente a graça. E quando os reformadores falaram que somente a graça é porque a salvação se dá somente pela graça de Deus. E a salvação se dá somente pela graça de Deus, porque a salvação é um dom imerecido manifestado através do amor de Deus, ao dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós não merecemos, nós não temos méritos nenhum. E tem muita gente, muitos evangélicos, muitos crentes que acham que pode comprar a salvação. A salvação não se compra, a salvação é gratuita. Porque a salvação é pela graça, e somente a graça de Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E tem muita gente se gloriando por aí. Tem muita gente chamando a atenção para si, dentro das igrejas evangélicas. Daqui a pouco eu quero voltar nesse ponto. Somente a graça e somente a fé. A salvação não acontece por meio de indulgências compradas ou por meio de qualquer coisa que nós possamos fazer. Mas a salvação ela é alcançada através da fé. Apenas através da fé. Se aceitarmos pela fé o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Cristo nos substituindo na cruz. Cristo sendo sacrificado por nós. A palavra de Deus é muito clara, através do apóstolo São Paulo: pela graça sois salvos mediante a fé. E é por isso que Martinho Lutero teve um grande momento na vida. E através daquele momento, daquela grande descoberta, a sua vida transformou-se completamente e radicalmente, quando, estudando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, ele descobre que o justo viverá pela fé. Pela fé. Não somente pela graça, não somente pela fé, mas outro ponto, outra marca do protestantismo, e como marca do protestantismo também a marca do presbiterianismo que somos nós. Somente Cristo. A nossa salvação está em Cristo. Somente Cristo pode nos salvar. A salvação pelas obras, meus irmãos e minhas irmãs, quem acha que a salvação é pelas obras, que aquilo que ele faz pode fazer com que ele se torne merecedor da salvação e da vida eterna, aquele que tem esse pensamento, ele está negando o sacrifício de Jesus Cristo. Porque a salvação pelas obras nega o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é o nosso único mediador. É o único mediador entre nós e Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. E Cristo é o único Salvador das nossas vidas. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em outro nome. Não adianta recorrermos a um outro nome para sermos salvos. É somente Cristo.
E por isso, meus amados irmãos e minhas irmãs, como igreja cristã, como igreja presbiteriana independente, nós não podemos pregar outra coisa. Nós não podemos proclamar outra coisa nesse processo evangelístico, a não ser a salvação pela graça mediante a fé, e somente Cristo é quem salva. E salvação somente Cristo, porque se fizermos algo diferente, se pregarmos uma outra coisa, usarmos um outro argumento, nós não estamos sendo evangélicos, nós não estamos sendo reformados. Nós não estamos sendo fiéis à palavra de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, nós observamos muitas pregações falando em graça. Se a salvação é pela graça e somente pela graça, hoje nós observamos que muitas igrejas chamadas evangélicas estão vendendo a graça de Deus, mercadejando a graça de Deus, vendendo a salvação, vendendo a bênção. E pregam muitas coisas, mas menos a salvação em Cristo Jesus. Porque falar em salvação em Cristo Jesus, isso a igreja muitas vezes não quer ouvir hoje, não é? As pessoas não querem ouvir, os crentes da atualidade, eles não querem ouvir essa palavra, que somente Cristo, o sacrifício de Cristo é que nos salva, que é capaz de purificar os nossos corações dos nossos pecados. Porque se falarmos assim, nós estamos falando de um evangelho de cruz. E ninguém quer ouvir falar de cruz. Falar de cruz, nós estamos falando de renúncia, de abnegação. Nós falamos de sofrimento e o povo não quer ouvir falar de sofrimento. Hoje os crentes querem ouvir falar de prosperidade, de bem-estar, de riqueza, de conforto. De conforto. E falar de Cristo como Salvador, como único e suficiente Salvador, isso é muito duro. Isso é muito duro e as pessoas não querem ouvir. Jesus Cristo, João 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém, não tem outro. Não tem outro que pode nos salvar a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro. E hoje, como já dizia o teólogo Richard Niebuhr, se proclama e adora um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Ou seja, infelizmente, muitas pregações estão completamente distanciadas da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. E por último, meus amados irmãos e irmãs, um outro pilar da reforma que vale a pena pensarmos também: somente a Deus é toda a glória, somente a Deus a glória, só a Deus toda a glória. Só se deve adorar unicamente ao Deus que a palavra de Deus nos apresenta. Somente a Ele. E não a qualquer um outro tipo de elemento, de pessoas, de personalidades ou de ídolos que porventura nós venhamos a ter. E quando nós falamos em idolatria, nós evangélicos, nós cristãos, pensamos logo na Igreja Católica Romana, não é? E às vezes nós até gostamos de falar: olha, são idólatras, porque os católicos romanos vivem na idolatria, estão no inferno. E os protestantes e os crentes e nós evangélicos não temos também os nossos ídolos? Infelizmente nós temos também os nossos ídolos. Muitas vezes nós também somos idólatras. E a idolatria muitas vezes começa, a nossa idolatria começa muitas vezes dentro da nossa própria casa e através dos nossos bens,
Nós idolatramos aquilo que possuímos. Vocês querem ter uma ideia como nós idolatramos aquilo que possuímos? Onde está a nossa segurança? A nossa segurança está no nosso poder econômico. A nossa segurança está na poupança, no dinheiro que nós temos no banco. A nossa segurança está no carro que nós temos. Se ele é novo, se ele é moderno, se ele é aquele que nos dá mais estabilidade. Ou seja, a nossa segurança está nos objetos e nas coisas. E, consequentemente, nós nos lembramos daquilo que Jesus Cristo falou: tome cuidado com isso, porque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. E os nossos bens transformam-se em idolatria. E somente a Deus toda a glória. Lá em Êxodo capítulo 20, quando nós observamos as leis, os 10 mandamentos, e nos primeiros versículos, Deus é muito claro que nós não devemos adorar ninguém, nem construir ídolo nenhum, nem ter ídolo nenhum, nem colocar nenhum elemento, nenhum ídolo entre nós e Ele, porque somente Ele deve ser adorado. Somente Deus deve ser glorificado. E quando Lutero implementa a reforma, o clero era glorificado, os ídolos eram glorificados, enfim, tinha um monte de elementos que eram glorificados e adorados. E Lutero traz de volta, portanto, a importância de se dedicar à adoração e glória somente a Deus. E é o que, como igreja evangélica, também nós precisamos pensar. Provavelmente, quando o reverendo Marcos e o presbitério anunciou que quem seria o pregador hoje aqui seria o reverendo Toninho, né? Muitas pessoas talvez possam ter pensado, mas reverendo Toninho, não vou lá para escutar o reverendo Toninho, já conheço o reverendo Toninho, né? Ele não prega bem, de fato eu não sou, isso aí eu sou como Paulo, né? Eu não sou grande orador, não. Mas eu tenho a certeza que se eu trouxesse aqui o fulano de tal, aquele que tem programa na televisão, aquele que fala na mídia, aquele que é pastor de televisão, pastor eletrônico, não caberia nesse espaço aqui hoje, né, Marcos? Não caberia. Teria gente lá fora. Se trouxesse algum cantor que está aí, algum cantor gospel famoso, né? Que cobram, às vezes, preços exorbitantes. Não teria espaço para comportar aqui hoje. Não teria. Eu estou dizendo isso só para vocês terem a ideia de como nós idolatramos também pessoas. Nós temos os ídolos, seres humanos, chamado culto às personalidades. Muitas pessoas não vêm cultuar a Deus. Muitas pessoas vêm cultuar as personalidades. O pregador, ou aquele que está no louvor, não é? Aquele que está ministrando. Por sinal, gostei muito do grupo de louvor hoje. Bem sensato, não é? O pessoal tocou e cantou serenamente. Sem... pois é, vamos convidar para ir lá, não é? Serenamente, sem aquele estardalhaço, né? Chamando a atenção para vocês. Porque não são vocês que devem ser cultuados. A glória não deve ir para vocês não devem ser glorificados, mas Deus glorificado. Portanto, somente Deus a glória. E nesse aniversário, 114 anos de IPI do Brasil, 500 anos da reforma, que nós possamos pensar na nossa identidade. E perseveravam unânimes no templo, no partir do pão e nas orações. Que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, nas orações,
e no partir do pão. Que possamos perseverar nas nossas raízes, perseverar na nossa identidade. Que possamos ser verdadeiramente igreja evangélica. Igreja evangélica, mas igreja que está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado.